Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um podcast de dança, dois pra lá e dois pra cá. Um podcast produzido pelos alunos do Senai do Audiovisual. E hoje a nossa convidada vai ser a Priscila Rangel, que é sobre dança de salão. Boa tarde, Priscila. Ela é dançarina, professora também. E eu gostaria que você falasse sobre a sua jornada na dança. Como que você escolheu isso pra você, sabe? Ai, que legal. Vou começar de trás pra frente. Minha jornada na dança, na verdade, não fui eu que escolhi. A dança me escolheu de uma forma brutal, assim. Não teve como escapar. Foi muito mais forte que eu. E todas as vezes que eu tentei sair da dança, eu não consegui. Quando eu via, aconteceu, alguém me chamava para fazer uma aula, para fazer uma coisa. Quando eu via, eu já estava fazendo. Quando eu via, eu ia indo uma coisa atrás da outra. Quando eu percebia, nossa, não consigo dizer não. Mas, na verdade, foi maravilhoso, né? Então, foram sims que hoje são mais conscientes. Eu sou Priscila Rangel, dançarina, canceriana, produtora cultural. Tenho percebido também, né, que hoje eu sou gestora também cultural. Tenho me entendido, assim, mais hoje nesse lugar. E tenho entendido também as danças que eu trabalho como danças sociais, né? Que é o forró, o samba, o zouk, bolero, enfim, as danças que são chamadas danças de salão, né? Mas que eu não gosto desse lugar, assim, do salão, né? Que fica parecendo um salão fechado, uma coisa restrita, né? Eu entendo as danças como danças sociais porque elas são populares, elas são para todo mundo, elas são lugares de socialização, de luta, de resistência, de história, de arte, de cultura, né? Recentemente consegui também o registro como diretora de produção. Tô super feliz com isso. E é isso, dançarina, coreógrafa, professora, né? A gente tem que fazer um pouquinho de tudo para conseguir. Você poderia falar um pouco mais dos seus projetos, que nem você falou, começou agora com a gestora de produção e tal. Tem como você falar um pouquinho mais sobre? Hoje eu tenho o principal projeto, que eu tenho me dedicado muito, que é o projeto Coisa Nossa, que a gente agora está se entendendo como um coletivo artístico. É um coletivo que promove muitas atividades. A gente tem 3 braços principais. Um deles é a docência, a escola, né? Onde a gente trabalha as turmas, tem aulas de forró, aulas de samba, aulas de zouk, tem cursos mais regulares, tem cursos intensivos. Eu entendo também que a escola a gente meio que trabalha um pouco de formação também. Então, pessoas que querem se formar, professores, professoras de dança, vão estagiando com a gente. E a gente tem um outro braço, que é o braço dos eventos. Hoje a gente tem 2 eventos fixos, que é toda quinta-feira, o Forró do Coisa Nossa, na Poema, que a gente tem bandas, DJs, cada quinta é uma atração diferente. Ai, que delícia! É bem gostoso. E toda quarta-feira a gente tem a Milonga Quero Quero, que é um baile de bolero e de tango, que a gente faz toda quarta-feira também na Poema, que tá bem legal. E a gente tem o festival, né, e os projetos culturais, que a gente está trabalhando muito também em entender, se entender enquanto coletivo. Então, trabalhar também as questões artísticas. E agora, dia 18 e 19 de novembro, vai ter uma ação desse terceiro braço dos projetos, que é uma pesquisa da Gafieira Mineira. Não consigo não falar disso, gente. Tô, assim, apaixonada, tô muito empolgada. Dia 18 e 19 de novembro, o Festival Coisa Nossa, 2ª edição. Gafieira Mineira, que é uma homenagem, uma busca de um resgate aí da Gafieira Mineira, que tá um pouco adormecida, assim, em algum nível. Então, a gente tá chamando os nossos mestres, as nossas mestras, e os professores e as professoras das nossas mestras. Estamos entrevistando, a gente está produzindo um documentário que a gente vai exibir no festival. O festival vai ter bailes com bandas de gafieiras de Belo Horizonte, vai ter uma mostra coreográfica. Então, assim, vai ser um festivalzaço, assim, com uma programação maravilhosa. Ai, que foda. Eu já vou estar querendo ir, né? Porque, assim, só de você falar já me dá vontade. E como você está falando dos seus projetos, quais são os projetos que, assim, mais te marcaram ao decorrer da sua vida? Olha, eu acho que o projeto em Itaúnas me marcou muito, porque quando eu comecei a dançar, né, eu morei em Santa Luzia, eu fui criada em Santa Luzia, comecei a dançar forró na oficina do forró muito jovem, comecei em 2002,
Então, aí lá se vai 21 anos, né? E na época, eu tinha 14 anos, todo mundo do forró ia pra Itaúnas, o paraíso do forró, o paraíso alucinado, Itaúnas quando o sol se põe, e tem várias músicas pra Itaúnas. E a galera viajava pra Itaúnas e eu nunca podia ir, né? Eu era de menor, não tinha condições. E era um sonho ir pra Itaúnas, eu vivi sonhando com isso muito tempo. E depois fui pra Itaúnas muitas vezes, mas eu fui estudar turismo, então eu fui muito para Itaúnas para fazer turismo, para conhecer e tal, para estudar, para, enfim, divertir. E depois de muito tempo, eu comecei a ver com outros olhos o circuito de forró de Itaúnas. Então, eu comecei a perceber o tanto, assim, que Itaúnas é a capital mundial do forró, né? Vai gente do mundo inteiro para Itaúnas. Eu não sabia que o forró estava tão internacional, estava tão global, assim. E isso mexeu muito comigo, porque como eu gosto muito de estudar, pesquisar a cultura, né? E até também por esse olhar do território, enquanto turismóloga também, eu comecei a perceber assim, nossa, gente, o forró aqui às vezes as pessoas não valorizam, não entendem como pode estar tão bombado lá fora, né? E aí eu comecei a conversar com muitas pessoas, comecei a entender também o tanto que Belo Horizonte exporta profissionais de forró, professores e professoras para o exterior, assim, era uma coisa também que eu não tinha não estava tão evidente para mim, né? E aí eu comecei a ir para Itaúnas, comecei a entender mais esse universo, comecei a ver os shows, assim, porque eu sempre ouvi muita música, escutei muita música, gosto muito, mas eu não tinha tido oportunidade de ver show em larga escala, com equipamento, tipo, show de festival mesmo, assim, sabe? E aí comecei a ver também o forró na parte musical de outra forma. Comecei a ver uma cidade que pulsa forró, né? Tem forró em todos os lugares de Itaúnas, no festival. Nos festivais, são vários festivais. Tem um em julho, tem um no Ano Novo. E fui convidada para dar a primeira aula, né? Há 2 anos atrás. 3 anos atrás, eu acho, 2. Uma coisa assim. Eu já ia perguntar quantos anos você tinha mais ou menos e tal. É recente, assim. Aí eu dei a primeira aula no festival Ai Que Saudade de Você, que foi o primeiro festival que teve depois de ficar fechado, né, em função da pandemia. Aí dei aula nesse festival, depois no outro festival, que foi o Matrizes, o primeiro Matrizes, eu fui convidada para ser coordenadora pedagógica das oficinas. Foi uma experiência incrível também. Que legal! Aí durante esse processo, estando lá, me chamaram para apresentar um torneio, que é o torneio de forró dança. Foi a primeira edição e eu fui apresentadora. E aí foi muito marcante também. E aí depois de 6 meses, o primeiro festival Paraíso Alucinado, aí eu fui já, assim, um pouquinho mais, ajudando um pouquinho mais na produção, mais dentro da produção. E depois eu fui em julho desse ano, como curadora do torneio. Aí coordenadora pedagógica, apresentadora e curadora do torneio. Aí foi assim, o ápice da intensidade do mundo, assim, pra mim. Então, tipo, ser professora é algo mais recente? Recente, assim, entre aspas. Em Itaúnas. Ah, tá. Em Itaúnas, que é no Espírito Santo e que é esse festival a nível internacional, assim, né? Então, pra mim, é recente. Esse lugar é bem recente. Mas esse lugar da docência no forró é bem mais antigo, né? Porque quando eu comecei, em 2002, na oficina do forró, era uma escola que tinha a trajetória para se formar professor dentro dessa escola de forró era bem marcada. Você começava, a gente começava na sapatilha branca, depois ia para preta, depois vermelha, depois amarela, e tinha os exames. Você poderia explicar melhor essa sapatilha? Porque, tipo, eu que sou meio leiga, assim, nesses trem, eu não entendo, sabe? É uma doideira, gente. O Ronald Freire foi meu professor de forró, meu primeiro professor de forró. Ele tinha essa escola, oficina do forró, ele era do judô, e aí ele quis aprender esse forró, ele falou que veio para Belo Horizonte, fazia aula com gelatina, e aí começou a dançar forró e começou os amigos todos dele querer fazer aula, os vizinhos, a galera da comunidade e tal. E aí ele começou a ensinar, e ele foi trazendo as vivências dele do judô pro forró. E tem as faixas, né? Então ele transpôs pro forró, porque naquela época tinha sapatilhas coloridas. Então ele, em vez de ser faixas no forró, era sapatilha. Então tinha os exames, ele trouxe bastante da metodologia
do judô, né, pro forró. E aí, quando eu entrei, a escola já tinha uns anos, assim. Quando eu entrei, já tinha pessoas que eram formadas, a escola dele já era bem antiga. E aí eu entrei e fui passando muito rápido de sapatilha. Entrou eu, minha irmã e meu primo. Eu amo contar essa história, porque a gente era bem adolescente, a gente dançava o dia inteiro. Então eu dançava conduzindo, meu primo dançava comigo, dançava com a minha irmã, dançava com as duas, ele cansava, aí dançava eu com a minha irmã conduzindo, ela conduzindo, aí a gente trocava, invertia, e ele voltava de novo. E a gente aprendeu assim, dançando e treinando muito, 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 muito. E a gente passou muito rápido das sapatilhas. E foi o mesmo processo. Aí a família, os primos, os vizinhos, os amigos iam lá pra casa pra gente dançar, a gente ensinou todo mundo a dançar. E a dança foi um alívio na minha vida, assim. Foi uma coisa muito potente. Eu virei professora muito rápido. E depois disso, em toda a minha trajetória de estudo, né? Porque aí eu fui pro IMACO. Aí do IMACO, aí eu tava no forró, virei professora. Aí eu passei no Cefet, fui estudar no Cefet. Aí comecei a dar aula de forró no Cefet, no Grêmio. Top! Eu tinha 7 turmas no Grêmio de forró. Era assim, uma adolescente, todo mundo dançava forró, a gente dançava forró no intervalo. Aí teve uma mostra coreográfica, que eu fiz uma coreografia de forró. As festas juninas eu fazia quadrilha, ensaiava o pessoal. Nossa. Então eu sou muito conhecida do Cefet por a menina do forró, né? E a menina do bombom, eu vendia bombom também. E aí, é isso. Aí eu dei muita aula de forró no Cefet, depois eu passei no FMG, dei muita aula de forró no FMG. O curso que era para ser feito em 4 anos, eu fiz em 8. Quase fui jubilada, porque eu só queria dar aula de forró. Eu dei aula de forró em todos os DAs. DA da Bio, DA da Letras, DA da Fafi, dei aula em todos os lugares. Fundei um forró lá na UFMG, que era o Forró no Milharal na época. O Milharal hoje não existe mais. Mas hoje tem o Picadeiró, que foi um dos alunos que ajudou a construir esse projeto que tem hoje, dos alunos que eu tive. Então, assim, desenvolvi um trabalho bem grande na FMG com forró, dei aula na engenharia também. E fui pro pé de valsa e comecei a estudar dança de salão. E aí fui aprender samba, fui aprender as outras danças, a paixão só aumentou, aí comecei a viver disso. E até hoje, assim. E dentro da dança de salão, você falou do forró e da valsa agora. Você poderia falar mais sobre os estilos que tem ali dentro? Sim. É assim, eu vejo assim, né? Sempre que a gente tem encontros de povos originários que foram colonizados por povos, né? De alguma forma, no caso, vou falar um pouco dos europeus, né? A gente teve produção de novos gêneros musicais, de novas danças e de muita coisa do que a gente conhece hoje, né? Então, a gente tem o samba, que no Brasil, né, que nasce muito desse lugar. Mas o samba, antes do samba a gente tinha o machixe, né? Tinha outras influências, a gente tem o forró. Na Argentina a gente tem o tango. Em Cuba, né, a gente tem o cassino cubano, né, a timba, a salsa cubana. Em cada lugar, né, a gente vai ter produções novas, né? No próprio Estados Unidos a gente tem a swing dances, né, o blues dance, que foi desenvolvendo também outras linhas de dança, né? Não é muito a minha área de pesquisa, apesar de amar tudo. Eu sou bem generalista, eu gosto de saber um pouquinho de tudo, mas não é tanto a minha linha, assim, né? Eu vejo que eu venho focando mais nessa questão do samba mesmo. Hoje em dia, entendendo o samba como um lugar também que acolhe muitas multiplicidades, né? Quando a gente pensa o próprio, por exemplo, o rojão, né? Que tem um pouco de mistura de samba com forró. Então, na verdade, as coisas se encontram em vários lugares, né? Mas eu entendo que esses gêneros, a dança de salão passa por esse lugar, por todos esses gêneros, né? Antes a gente tinha como a dança mais aceita dentro era a valsa, né? Que é essa dança mais europeia, né? E com o passar do tempo, eu entendo que foi tendo outras produções. Por exemplo, o que é a gafieira, né? É o lugar, é o baile, é o movimento, a expressão, esse lugar que começou pejorativamente antes, chamando de gafieira, o lugar ali que o povo não sabe dançar, que cometem gafes. Aquele lugar não é legal, sabe? Então, a gafieira é o lugar de gafe. Que interessante! É. Começou
assim, virou o que é hoje, né? Se você não dança valsa, se você não dança como se dança na corte, se você não tá naqueles bailes da alta sociedade, nos clubes fechados com as regras, você tem o oposto a isso, né? Que é esse outro lugar do povo, do popular, que hoje em dia tem muita apropriação, né, disso, né? Mas começa muito desse lugar, assim, de muita resistência mesmo, sabe? De um lugar muito subjugado, né? A gente teve muito preconceito com o samba, por exemplo. O samba foi proibido, foi perseguido muito tempo, né? Sim. Então, a maioria dessas expressões, elas foram muito subjugadas mesmo, né? E eu penso assim, até hoje ainda, o clássico tá, às vezes, em lugares, né? Que, às vezes, o popular não consegue alcançar. E um dos nossos sonhos, assim, enquanto coletivo, né, dos coletivos que eu participo, dos projetos que eu desenvolvo, é que a gente consiga dar mais dignidade, mais espaço, mais visibilidade para esses gêneros, para essas danças, para esses ritmos, para essas expressões que são mais populares, terem espaço, vez e voz. Hoje em dia você vive da dança, né? Sim. E como você vê que tá o mercado hoje para dança, se tem mais pessoas também procurando e tudo mais? Eu acho que eu sempre vivi de dança, na verdade, né? Não tem na história outra coisa, na minha história. Eu vejo o mercado bem esvaziado de significados, eu acho, assim. Eu vejo um mercado muito imediatista, assim, né? Com essa coisa do TikTok, com essa coisa de uma dança muito... É porque também muito rápida, muito, sabe? Ai, ali 1 minuto, um negocinho mais... Assim, por um lado é maravilhoso, né, gente? Corpo movimentando, gente pulsando. Isso é lindo, é necessário. Então, eu vejo... Por um lado, eu vejo com muito bons olhos. Uhum. Então, eu acho legal que a gente tenha realmente essa dança mais ele conectada com a mídia, com a cena, com o vídeo, com o ângulo. Eu acho que é um caminho, esse encontro das artes, né? O audiovisual encontrando, né? Com a dança, que encontra com a música, cada arte na sua independência, autonomia, mas esse lugar de encontro é muito maravilhoso, né? E porque ser artista também é um desafio, né? E você sente esse desafio? O meu maior desafio hoje, e aí entrando nessa questão do mercado, juntando as duas perguntas, eu vou tentar responder as duas coisas juntas. O maior desafio que eu vejo para se viver de arte, pensando também no mercado, é a quantidade de funções que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa lidar, que a gente precisa entregar para você conseguir concluir um trabalho. Para você conseguir trabalhar com dança, com arte, né? Isso eu acho que é o maior desafio, porque a gente, às vezes, se vê precisando, né? Você vai dar uma aula, mas não é só dar uma aula, você precisa divulgar a sua aula. Aí você precisa fazer um material de divulgação. Aí você precisa além de produzir o material, você precisa distribuir o material. Aí você distribuiu, aí você precisa receber, atendimento. Aí você fez o atendimento, aí você precisa fazer uma gestão desse atendimento. Aí tem a parte financeira. Aí depois você precisa alinhar a agenda e tem a parte de horário, de gestão mesmo, né? De alugar, talvez locar uma sala para você poder dar sua aula. Aí você paga o aluguel daquela sala. Aí você confirma com o seu aluno, aí você vai lá dar aula. Então, é tipo um ciclo. Um ciclo muito pesado. Que aí talvez às vezes eu me pego assim, quando eu vejo, eu não tô tendo tempo de fazer arte, de ter prazer dançando. Quando eu vejo, às vezes eu me perdi. Vira meio que uma obrigação, né? Porque, tipo, além de professora, você acaba virando produtora, secretária, porque tem que atender, ligar. Você vai acumulando muitas e muitas e muitas funções
muitas tarefas, todas diferentes, todas que demandam muito. Hoje eu estava fazendo um contrato, por exemplo. Então, assim, é muita coisa e isso vai demandando da gente. E quando você vê, assim... E aí, né? Então, esse é o maior desafio. E o mercado, eu acho que, nesse caso, também vai deixando tudo mais desafiador, né? Porque aí é o preço, aí às vezes, é a imagem, e aí, às vezes... Enfim, muitas coisas. E agora falando na dança no sentido de saúde, a dança, você vê que ela traz também uma saúde muito física e mental nas pessoas. Sim. Você vê esse retorno nos seus alunos nessas questões? Completamente. Nesse ponto, assim, gente, é sensacional receber o feedback das pessoas, dos benefícios que a dança traz para a vida das pessoas. É uma das coisas que mais me movem a continuar dando aula de dança, trabalhando com dança, assim, sabe? É impressionante, é muito lindo, assim, é muito lindo. E só quando a pessoa vai, experimenta, é que ela sabe de verdade o que é, o que significa, o que representa aquilo, aquela potência de transformação, de qualidade de vida que a dança traz, assim. É indescritível, eu diria. Bom, infelizmente o podcast já está chegando no final. E aí eu queria finalizar com uma pergunta antes de quais são os futuros projetos que você, né, tá trabalhando, o que você pode falar, assim, pra gente. Você falou alguns já, né? Sim. Mas se tem mais alguma coisinha, assim, que você gostaria de falar. Bom, a gente está projetando cursos de férias dentro do Coisa Nossa. Vai ter um curso de forró, um de samba e um de zouk. A gente está projetando também para o ano que vem um outro festival, Gafieira Futurista, em novembro do ano que vem. Vai ser muito massa. Nós estamos, assim, né? A gente tem um sonho muito grande, que é, quem sabe, conseguir viabilizar um grupo de pesquisa, de estudos, que possa trabalhar num sonho que é, quem sabe, conseguir que a Gafieira Mineira seja reconhecida como patrimônio material. É um sonho muito grande. Bom, esses são os principais projetos, né? Os cursos de férias que a gente está lançando. O festival para o ano que vem. O ano que vem todo a gente tem uma programação já toda montada de cursos, de eventos, de bailes. Top, né? Tipo, e essa organização também, né? Que é muito difícil já vir organizando. É uma agenda, né? E você ali como produtora, né? Também. Tem uma equipe muito maravilhosa que trabalha comigo, né? Eu tenho, assim, pessoas maravilhosas, assim. Então, uma equipe que tá no dia a dia do projeto, né? Que é um grupo, assim, formado por, a maioria, ex-alunas que hoje trabalham no projeto. Estão se formando produtoras também, né? A Elo hoje coordena os eventos, faz as agendas dos eventos de quinta-feira. A Laila, maravilhosa também, ela ajuda na gestão da escola, recebe todos os alunos, ajuda a coordenar. A Thaís, que está no atendimento, que faz as plataformas. A Thaís, ela é maravilhosa. Tem a Glênia também, que está nas mídias sociais, que ajuda a gente a fazer as peças, a organizar, a fazer as postagens, a responder a galera. Essas são as principais meninas que estão comigo no projeto no dia a dia, né? Tem outras pessoas em outras áreas, né? Que eu não vou conseguir falar de todo mundo. Mas tem também as professoras. Hoje, principalmente, quem está dando de frente nas aulas é a Camila Paulucci, a Luísa Machado. Mas a gente tem também a Isabela Miranda, a gente tem, né, outras professoras. Vocês estão vendo que eu estou falando só o nome de mulher, né, gente? Mas, assim, é um projeto bem feminista, assim. Gosto. Mas a gente quer entender mesmo e trabalhar nesse lugar dessa união, da diversidade. Então, a gente tem muitos parceiros homens, tem muitos homens no projeto, mas realmente tem se desenhado das mulheres estarem em lugares de destaque dentro do projeto. E é uma coisa que a gente vem construindo também, que é importante. Na dança de salão, é uma dança muito machista, né? O homem conduz, a mulher é conduzida.
Na nossa metodologia, a gente desconstrói isso e reconstrói. A gente busca superar essas relações de papel de gênero. Então, nas nossas aulas, todo mundo aprende as duas funções e todo mundo pode escolher qual função quer desempenhar, independente do gênero. Nossa, que legal! Nossa, é muito top, porque, tipo, tudo que você vê é sempre, o homem conduzindo ali e tal, e filmes que a gente assiste assim, trocar isso. Nossa, eu achei a ideia genial, eu gostei muito da ideia. E você falou de projetos dentro do audiovisual também, é algo muito machista, que a maior parte é homem. A gente discute isso aqui de vez em quando, então, nossa, é muito top você chamar mais mulheres. A produção tá assim, gente, ó. Chega, tchau. Cortando o vídeo. Bom, quero agradecer, quero dizer que é muito importante, né, a gente tá podendo dar voz mesmo para as pessoas que, né, que dedicam a vida, assim, né, a produzir alguma expressão artística, né? Eu sinto, assim, que é muito legal isso que vocês estão fazendo. Obrigada pelo convite, obrigada, Tomás, pelo convite. Obrigada, Priscila, por ter vindo no nosso podcast, por ter aceitado o convite. Foi muito bom conversar com você. E é isso. Obrigada, gente. Bora dançar. Você querendo só canção e eu inventei um estilo. Você arrasou meu quarteirão e eu construindo um edifício. Amor, você judiou e eu. Amor, quem tropeçou fui eu. Você ficando só no muro e eu caminhando em círculos. Você é futuro que passou e eu vivendo de particípio. Amor, você brincou e eu. Amor, você amargou meu eu. Você querendo só a canção e eu inventei um estilo. Você arrasou meu quarteirão e eu construindo um edifício. Amor, você judiou e eu. Amor, quem tropeçou fui eu. Ai, 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 Você ficando só no muro e eu caminhando em círculos. Você é futuro que passa.